Você já sentiu que seu corpo muda drasticamente ao longo do mês e não entende por quê? Ou percebeu alterações na sua pele, humor ou energia e ficou sem respostas? Olá, eu sou a Valéria Luz e você está no Pod Light, o podcast que traz informações sobre saúde e bem-estar de maneira leve, bem light, mas sempre sob a luz da ciência. Hoje vamos entender um pouco sobre o impacto que os hormônios femininos causam em cada fase da vida. Vamos falar sobre ciclo menstrual, desordens hormonais, menopausa e ainda como a estética íntima pode transformar a saúde e a autoestima das mulheres. Mas antes de começar, eu preciso agradecer ao nosso patrocinador por tornar esse episódio possível, a PharmaShop. Uma farmácia com mais de 55 anos, uma farmácia completa que dia e noite, 24 horas, é verdade, está cuidando da saúde e do bem-estar dos amigos e clientes. Então vamos ao que interessa hoje. E eu trouxe uma especialista que vai te enriquecer com informação prática e útil. Doutora Graziela Leal. Você para tudo que você está fazendo. E esse episódio vai te dar respostas sobre o que você nunca soube que precisava ouvir. Então, vem comigo para entender sobre os seus hormônios e a saúde íntima. Eu vou falar um pouquinho do seu currículo que eu fiquei encantada até de saber. Aquele lá foi preparado pelo pessoal do meu marketing para mandar para o paciente, né? E aí eu falei, nossa, mas tem muita coisa. Mas aí... Sensacional, gente. Olha, ela é formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com residência em ginecologia e obstetrícia na Universidade de Mogi das Cruzes. Ela é especialista em ginecologia endócrina, implantes hormonais e membro da Sociedade Brasileira de Medicina Funcional Integrativa e ainda da Academia Brasileira de Ginecologia Regenerativa e Estética Íntima. Tá. E ainda trata de lipedema, ajudando mulheres a recuperarem a qualidade de vida. Exatamente. Mas aí eu fiquei encantada, na verdade, por saber que antes disso, gente, ela foi arquiteta. Fez faculdade, se formou e trabalhou. Sim. Por isso essa elegância toda, Graça. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Prazer te receber, te prazer é pessoalmente. meu. Nossa, prazer é meu. Sempre assisto, sempre estou presente, porque realmente são informações de qualidade com profissionais dos quais eu admiro também. Então, essas suas escolhas são sempre muito enriquecedoras, né? Então, eu estou muito feliz com o convite. Eu agradeço por você ter aceito o convite, porque já era uma indicação, né, das amigas falando, né, assim, leva a doutora Grazi, leva a doutora Grazi. Aí a gente acompanha o trabalho ali nas mídias sociais, mas tê-la aqui, com certeza, é fruto mesmo, né, desse... Sim, eu fico muito feliz de poder agregar mesmo para as pessoas, assim, ouvir mais conhecimento, porque eu acredito que é o que transforma, é o que falta, é o que a gente percebe que, às vezes, há esse barulho na comunicação, né? Sim. Tem muita opinião, muita coisa na internet, ou outros médicos, e realmente a gente está num momento em que a gente precisa de trazer informação com qualidade, com embasamento, com pesquisa e com novidade também, né? Com certeza. E a sua paciente, quando chega para você, ela já chega informada, por exemplo, do seu próprio ciclo menstrual? Então, na verdade, eu acredito que a mulher passe hoje em dia a vida inteira sem entender muito do seu ciclo menstrual. Grande parte das mulheres, essa semana, inclusive, eu fiz uma pesquisa no Instagram de qual o percentual de mulheres que já usaram anticoncepcional. Sim. E mais de 82% que me responderam que usaram anticoncepcional durante a vida. E tem pessoas que usaram a vida inteira, então ela imagina que aquela menstruação da pausa da pílula seja real. E não é real, não é uma menstruação. Sim, então ela nunca soube, às vezes, como que é o ciclo dela, como que ela menstrua. Às vezes ela só sente a TPM, se isso é parte do ciclo natural dela ou não. Então, o ciclo natural de uma mulher, os hormônios, como eles reagem naturalmente, poucas mulheres conhecem essa ciclicidade da mulher e como isso afeta no seu dia a dia. Poucas. Então, e é tão importante a gente entender, até para a gente conhecer as nossas reações e atitudes, né? Então, conta pra gente
como funciona, como que a gente se descobre, né? Mulher no seu ciclo menstrual. Isso é bem, acho importante tanto para as mães, às vezes, orientarem suas filhas, porque não vem com essa noção para passar para o filho, para a filha, como é que vai ser, como é que cada fase, e até mesmo para o marido, né, para o namorado ali compreender em que fase que ela está. Porque a gente, é real, né? Às vezes, real. Muita gente acha que é uma frescura. Não, né? São hormônios, né? Sim. Os hormônios, eles são a nossa orquestra ali do corpo, são vários instrumentos. Eu brinco que tem que estar tudo muito em ordem para que não soe realmente dissonante. E quando a menina entra ali na primeira menstruação, né? É um choque, às vezes, essa ideia de que hoje já a gente não considera mais puberdade precoce antes dos 9 anos, após os 9 anos, então, a partir dos 9 anos já seria normal. A gente teve, né, umas mudanças no mundo desde que a gente sabe das nossas avós, essas idades vêm diminuindo muito pelas influências hormonais, de agrotóxicos, influências da mídia, tudo colabora, né, disruptores endócrinos que a gente utiliza em maquiagem, produtos, né, industrializados. As meninas cada vez mais cedo sendo expostas a isso e menstruando mais cedo, né? E aí, às vezes, a mãe também não sabe, porque ela também não passou, não lembra do seu ciclo natural, né? Então, muitas vezes ainda está sob ação de anticoncepcionais também. Então, acho que é interessante a gente compreender que eu falo que a mulher, ela somos várias no mesmo mês, né? Nós chegamos a ser 4 tipos de personalidade diferente ali no mesmo mês. Nossa, então quando que começa então, essas personalidades? Então, vamos considerar ali o ciclo menstrual da mulher. Ele considera, eu falo que é muito bonito isso, porque ele, em média, é de 28 dias. E por que 28, não 30, né? A média geral é de 28, porque a lua cicla em 28 dias. E o homem cicla em 24 horas, que é o sol. Nossa. Então, tem muitas nuances aí que a gente pode desdobrar para esses números. Mas, em média, se a mulher menstruar entre 25 a 35 dias, ela está num ciclo normal. Então, contando do primeiro dia, que é o primeiro dia da menstruação, e o último dia, que é o dia pré à próxima menstruação. Então, esse chama-se o ciclo menstrual. Sim. E é igual para todas? Não é igual para todas, né? Então, existe essa variação. Tem mulheres que não sentem essas variações que eu vou falar sobre personalidade. Tem mulheres que não sentem tanto, mas eu acredito que se ela perceber, ela tem alguma nuance diferente das fases. A gente pode dividir em 2 grandes fases, que é a fase folicular, que é a primeira fase, e a fase lútea, que é a segunda fase. A primeira fase, ela é específica, tem os hormônios que regem essa primeira fase, né? O FSH, que é o folículo estimulante, a gente já deve ter ouvido falar sobre esses hormônios. Eu vou tentar falar de uma forma bem prática, para que vocês compreendam, mas tem uns nomes, assim, que vocês vão ouvir várias vezes. Isso. Não é uma consulta, viu, gente? Mas é importante a gente estar bem atenta para a gente se conhecer um pouquinho mais, né? E na consulta eu gosto muito de ensinar, eu brinco aqui que vira uma aula, porque quando a gente compreende como a gente funciona, ou mesmo uma doença endocrinológica feminina, quando a gente entende como ela funciona, a gente sabe manejar, né? E facilita a nossa vida. Com certeza. Então, nessa primeira fase, o primeiro dia começa no primeiro dia da menstruação. Então, começou o primeiro dia da menstruação, ele pode durar ali de 3 a 7 dias, em média de 5 dias. Desceu a menstruação... É o dia 1. Eu conto o dia 1. Isso. Então, nesses primeiros dias da menstruação, como que a mulher fica? Todos os hormônios estão baixos, né? O estradiol, a progesterona, que são os que regem mais ali, estão baixos. E a gente fica naquele momento mais querendo ficar quietinha, usar roupas mais confortáveis. Tem a dor, às vezes algumas mulheres têm a dismenorreia, que é a cólica, que é o útero realmente fazendo uma movimentação ali para tirar esse endométrio, que é o tecido que criou-se ali, esperando que aquele óvulo viesse do mês passado fecundado, né? E não aconteceu. Eu brinco que a menstruação é uma festa em que a gente preparou ali para o convidado chegar, decoração, o convidado não chegou e ela teve que jogar fora. Você fez tudo, arrumou a casa e não deu certo, daí teve que jogar fora. Então, a menstruação é isso. Eu acho engraçado que às vezes ainda me perguntam se é importante ainda menstruar. Existem casos em que o bloqueio seja benéfico, então não menstruar, às vezes, para algumas mulheres que são estrogênio dominantes, algumas doenças endocrinológicas femininas, às vezes o interessante é não menstruar. Mas eu não vou entrar nesse aspecto, vamos falar sobre o aspecto do ciclo natural, tá? Okay. E depois desse período, a gente entra nessa fase folicular.
folicular. Então, muitas mulheres gostam de menstruar porque ela tem um pré-inchada, dolorida, com mamas dolorosas, mais cansada. E aí ela passa pelo processo de menstruação, ela se sente muito melhor. Porque aí a gente começa a elevação do estradiol, que é um hormônio que traz pra gente energia. Então a gente tem mais ânimo para treinar. E a gente brinca que existe até uma divisão de treino, às vezes, para a mulher nessas fases, né? Pode ser diferenciado. E o humor dela fica melhor, ela tá mais animada, mais disposta. Até esses dias eu vi, você falou do termo, né, do treino, mas esses dias eu vi uma nutri falando e divulgando um curso dieta hormonal, que é a dieta de acordo com o seu modifica, existem os ciclos das sementes, a gente tem sementes, né, girassol, gergelim, que a gente utiliza em algumas fases dos ciclos. Tem chás que são utilizados em uma determinada fase, então a gente já sabe, se a gente está menstruada ali, um chazinho vai muito bem, um chá de orégano, um chá de alecrim. Então, tem alguns chás que favorecem para a gente diminuir, tem efeitos terapêuticos, diminui a cólica, às vezes diminui um pouco o excesso de sangramento. Então, isso é importante. Tem realmente a nutrição, até os alimentos mesmo, que são essa parte, quando a gente está antes, o anti-inflamatório, né? Então, essa primeira fase é a chamada fase folicular, onde a gente tem mais o ânimo mesmo ali, bom para treinar, a gente está mais feliz, tem vontade de sair, de ter o ar livre. E é o estradiol que está mandando. É o estradiol que comanda, né? E ali no meio do ciclo, né? Então, em torno do 14º dia, 15º, né? Quando a gente está falando de 28 dias, é metade do ciclo, 14º, vai ocorrer a ovulação, através do pico de LH ali, que acontece um outro hormônio que é formado pela hipófise do cérebro ali, vai liberar, então, o óvulo que está lá preparado no ovário para ovular. E essa ovulação faz com que a mulher tenha uma melhor libido. Então, é muito, né, como a natureza é perfeita. Então, como a gente tem a possibilidade de engravidar, a gente melhora a libido, melhora a disposição, a gente tem mais força no treino. Então, é bem interessante. Algumas mulheres podem sentir uma dor do meio do ciclo, que a gente fala, que é uma dorzinha, uma dor no lado, inclusive, do ovário que está ovulando, que a gente libera um líquido junto e ele acaba sendo irritativo ali na pelve. Então, a gente pode ter dorzinhas, mas, no geral, as mulheres estão muito ativas. Mas não chega a ser uma cólica. Não é uma cólica. Se tiver causando dores mais fortes, isso é importante também, que é um sinal de desregulação, alguma coisa pode estar acontecendo. Mas, no geral, algumas mulheres podem sentir, não é normal. E a gente está bem, a gente está ali com uma libido mais alta também, disposta. Disposta a receber, né? Na primeira fase é um pouco mais fácil, assim mesmo. Assim, tem muitas mulheres que ainda referem essa melhora da libido, inclusive, durante a menstruação, né? Então, logo, assim que o estradiol começa a subir ali, logo em seguida, a gente já tem essa melhora mesmo da disposição sexual. E nessa parte ovulatória é da natureza, né? Então, a mulher ainda sente, às vezes, aquele corrimento parecendo uma clara de ovo. Então, é bem determinante um pouco ali do período do ciclo. Então, tem várias mudanças, inclusive mudança de temperatura. Para quem faz alguns métodos naturais, a gente pode medir, inclusive, a temperatura. É muito interessante. Eu fiz esse método Billings, né? Porque como eu usei o anticoncepcional por um tempo, a doutora pode falar isso depois, aí eu para me desintoxicar dos hormônios externos mesmo, artificiais, eu usei esse método e é muito bacana. É muito bacana. Funciona. Tem técnicas, né, específicas, tem treinamento para isso, é muito legal, sim. Por isso que é tão importante a mulher se conhecer. A doutora falou também sobre o ciclo de 28 dias, eu queria só tirar uma dúvida. A maioria das mulheres tem um ciclo de 28 dias? Maioria tem um ciclo de 28 dias. Porque eu demorei também para entender, quando eu quis engravidar, que o meu ciclo não era de 28 dias. Então, mas não fazendo bem errado. Exato, não ser do 28 dias também é normal. Como eu falei, entre 25 a 35 dias está ali dentro da normalidade. Por que é interessante, então, a mulher, às vezes, se conhecer, colocar um aplicativo que ele vai fazendo, às vezes, esse cálculo de qual que é o teu ciclo. Porque, às vezes, em um mês vem 32, no outro mês vem 30, então ele vai fazendo uma média. Para realmente identificar o dia da ovulação, geralmente a gente fala que é retrospectivo. Então, quando a gente menstrua, a gente consegue saber quando que finalizou o outro ciclo. Então, é 14, 15 dias para trás. Então, ele é meio retrospectivo. Fica difícil falar qual que foi exatamente o dia. Entendi. Né? Mas se a mulher ela é muito correta, muito certinha, ela tem mais facilidade para poder entender essa data, esse período. Né? E lembrando também que a gente entender tudo isso é porque o corpo, ele não sabe se você quer engravidar ou não. Ele está se preparando para engravidar. Exato, sempre. Se a o mulher objetivo sempre é a reprodução. Essa fase, né, a gente considera a primeira menstruação, a gente chama de menarca.
né? Menarca, primeira menstruação. E a última, a menopausa. E esse período que está nesse intermediário aí, a gente chama de menacme, ou seja, nesse período a mulher pode engravidar, né? E tem óvulos ali ainda. E é interessante a gente perceber, assim, que esse óvulo que a gente está ali com a gente, já estava com a gente na barriga da nossa mãe. Sim, é sensacional pensar nisso. Né? Então, a gente já começa a envelhecer dentro da barriga da nossa mãe, esse óvulo. Vamos, para tudo, Para gente. tudo. Pensa aí, então, quando eu, Valéria, fui gerada na barriga da minha mãe, a gente tem uma gravidinha aqui na plateia, né, Flávia? Verdade. Então, vamos pensar, que está esperando a Yasmin, a Flávia. Então, a Yasmin, que está na barriga da Flávia, já tem os óvulos dela. A partir da 6ª semana de gestação, já é formado o ovário da mulher, da menininha ali. Então, ela já tem o ovário que vai dar origem à neta dela. Olha só. Quão profundo. Gente, me arrepiou aqui. Isso chama transgenética, profundo, né? Essa transgeracional. Tem pesquisa sobre isso, é interessantíssimo, porque esse DNA já está ali. Então, que teoricamente a gente já está envelhecendo dentro da barriga da nossa mãe, né? A gente já estava dentro da barriga da nossa avó. É uma coisa meio... É transgeracional mesmo, é muito interessante. Interessantíssimo. Porque aí a gente entende até o que você está carregando. Né? Por isso que é tão profundo o que você sentiu na sua gestação. Sua gestação, totalmente. Né? Porque tem isso. Já está tudo ali. E principalmente como você se nutre. Né? Porque na gestação. Na gestação, porque você está dando já origem aos óvulos da sua neta. Né? Que vai dar origem à sua neta. Então, falam-se, inclusive, de teorias que a nossa geração vai ser a melhor ainda nesse aspecto biológico, que as nossas avós, elas tinham alimentações mais naturais, com menos agrotóxico, que as próximas gerações, provavelmente, nessa questão biológica, vai ser mais deletéria. Existem teorias sobre isso. Porque sofreu a influência de agrotóxicos, meios, né? Então, se a mãe está lá fumando, bebendo, então, assim, é realmente uma coisa que passa para a geração, né? Então, eu acho bem importante quando a gente frisa isso, tem um aspecto bem mais intenso aí. Nossa, então voltando... Vamos voltar para o ciclo. Isso, você estava já na ovulação. Isso. Então, que nessa mulher... A ovulação é que é a parte que a época que a mulher está mais disposta, mais viva, ela está querendo atrair. Está querendo atrair, né? Ela se sente mais bonita. Inclusive, tem a teoria de que os cílios se alongam, as pupilas dilatam, a mulher fica mais sedutora, o olho brilha mais. Você acredita nisso? Sabe quando o seu marido chega para você e fala assim, você tá tão bonita, e é do nada, né? Você fala, o cabelo fica bom, parece que você senta melhor. Tem tudo, tem ligação. O nosso hormônio, como é tudo perfeito, né? Eu falo assim, prepara ali exatamente para ter esse processo. Você tá se sentindo bem também, autoestima boa. E é engraçado que depois desse período, como começa a atuar mais a progesterona, que é um hormônio que atua muito nessa parte psicológica da mulher, tanto em todas as fases, né? Mas ela vai deixar a gente mais borocochô. A gente quer ficar mais quietinha dentro de casa, a gente já não se sente mais tão bonita, a gente fala, meu Deus, que mundo cruel, não quero mais sair, tá tudo irrita. Então, assim, aí já tá preparando para aquela fase, né? Então, vamos supor que são 15 dias ali, e que daí, em torno de 5 a 7 dias antes da próxima menstruação, que é o finalzinho dali que vai vir a tal da TPM, né? Sim. Então, essa segunda fase do ciclo, ele já vai sendo mais uma depresinha, assim, digamos. A gente fica já mais, não tô afim de sair, quero ficar mais em casa, a sériezinha na TV, o videozinho, a cobertinha. É engraçado que se a gente for perceber, nossa energia diminui, a gente tem mais vontade de dormir uma quantidade maior de horas naquele período. Por causa da progesterona. Por causa da progesterona, ela tem total influência no sono, né? Tanto é que a gente repõe a progesterona para a mulher depois, vai ter essa queda. Então, o adolescente tem uma progesterona boa, dorme bastante, dorme bem. Os hormônios que são fabricados à noite, a testosterona só é fabricada à noite. Então, ela tem mais vivência sobre isso. Então, quando a gente começa a mudança desses ciclos, a gente percebe, sim, se a gente parar para observar, tem muitas mulheres que eu brinco que eu pergunto coisas, ela fala assim, nossa, eu nunca parei para pensar nisso. Outra, essa semana, me disse, eu achava que eu dormia bem, né? Então, a gente, às vezes, não se percebe totalmente. A gente fala que na diminuição hormonal, a gente tem mais de 43 sintomas, que a gente vai perguntando, a paciente fala assim, eu nunca parei para pensar. Então, essa observação de quando a gente está num ciclo natural, é lógico que muitas mulheres, às vezes, têm um ciclo mais doloroso, né? Uma dismenorreia, né? As cólicas e um sangramento, um aumentado. Então, isso daí tem que ser observado, se a gente realmente vale a pena. Mas quando a mulher se mantém cíclica, eu falo que existe essa beleza, essa diferença de ser várias mulheres em uma durante um mês.
Por isso aquela música, viu, João? Mulher de fases. Isso. É por causa dos hormônios. Total. As pessoas, às vezes, sem saber... E o namoro era na folhinha, sabe? Então. Por quê? Ele tinha que ficar observando. Agora você entendeu tudo, né, João? Clareou aí, né? Eu acho interessante, assim, que hoje em dia as mulheres buscam muito a reposição hormonal, mesmo antes, né, justamente porque está sendo divulgado mais a melhora, né, como a doutora falou, na disposição, mas não é assim, só eu ir lá e pegar o hormônio da minha colega Isso está sendo muito passar, banalizado, né? tá? Inclusive, é algo que eu gosto sempre de pensar, que a gente tem que transformar essa mulher que está com necessidade mesmo de uma reposição hormonal, quando existem baixas mesmo, transformá-la num nível fisiológico. Muitas mulheres, às vezes, pensam ou ouvem da colega que ela vira uma super mulher. E isso é uma falácia. Então, a gente não quer transformar ninguém numa supermulher. A gente não quer colocar um valor de um estradiol, de uma testosterona, no valor que ela nunca teve durante a adolescência ou a vida dela. A gente tem que trazer isso para um fisiológico em que a gente consiga prolongar a vida, porque é sim vida, né? Então, a gente pensa que o hormônio, quando a gente tem queda, a gente já começa a diminuir esses hormônios a partir dos 35 anos, né? É falado que a partir dos 28 a mulher já começa a ter esse envelhecimento mais da pele, dos ovários, esses hormônios já começam a ter uma irregularidade, né? Então, a gente percebe, um dos primeiros sintomas que a gente pode perceber também nessa diminuição, Valéria, é com a irregularidade menstrual. Sim. Então, a gente tem mudança do padrão. Poxa, eu menstruava e eu não sentia muito. Sem a pílula, tá? Porque com a pílula, como eu falei, é um sangramento falso, é um hormônio sangramento. Segura aí a pílula anticoncepcional que nós vamos entrar mais a fundo, né? Então, mas no ciclo natural, isso daí a gente acontece de uma forma muito... tem que ser observado como a gente está. E, de repente, quando essas irregularidades acontecem, meu fluxo aumentou muito, ou meu espaço, né? Antes eu ficava só 5 dias, agora é 8 dias, 10 dias. Então, isso é importante a gente observar para saber se existe um desbalanceamento ali, uma alteração, ou por uma questão morfológica, um cisto, alguma coisa. É importante daí investigar. Até a alimentação na produção desses hormônios. Sim, né? influencia, né? A doutora falou que mais de 80%, então, das mulheres usam ou usaram anticoncepcional. E aí, às vezes, acontece dessa mulher usando o anticoncepcional, ela ainda assim querer passar o gelzinho de testosterona da amiga? Sim. Então, explica como que funciona isso. Porque, como a doutora acabou de dizer, né? Que uma coisa é você fazer um uso de terapia hormonal naturalmente, quando a mulher é natural. Outra coisa é quando ela usa um anticoncepcional. Daí ela vai falar assim, doutora, quando que eu vou entrar na menopausa se eu uso o anticoncepcional? A reposição hormonal, para a parte ginecológica, a gente teve um consenso, por exemplo, para a reposição de testosterona. Teve um consenso em 2019, em que eles consideraram que a mulher só vai ter a suplementação de testosterona para desejo sexual hipoativo, ou seja, aquela preguiça de começar, que muitas mulheres relatam. Doutora, eu até tenho prazer e tudo, mas eu tenho preguiça de começar e não tenho vontade, não procuro meu parceiro. E quando isso muda, né? Então, quando a pessoa tem um padrão natural e isso muda, a gente pode chamar de desejo sexual hipoativo. Tá, então, traduzindo, é para essa mulher que não usa anticoncepcional. Para essa mulher que tanto faz ela usar ou não. Nesse caso, é um sintoma. Só é indicado o uso da testosterona, nesse consenso, para repor para esse tipo de mulher. Entendi. Tá? Só que a gente sabe que o hormônio, eu achei ele até um consenso machista, né? Porque só vai indicar numa situação sexual, né? De desejo sexual hipoativo, né? Sendo que o hormônio da testosterona, ele serve para muitas coisas, para a mulher se sentir mais viva, ela tem mais, até para projetos, ela vai ter menos procrastinação, raciocínio, energia, né? E então, até força, sarcopenia, músculos, né? Hoje a gente valoriza tanto a parte muscular, mas não é para virar uma fisiculturista, é para ganhar massa para uma reserva, isso é importantíssimo. Então, quando a gente pensa nesse consenso, né? Então, lógico que a gente abrange esse uso, mas que hoje a gente está muito fadado às pessoas que estão em uso para anabolizante, né? A gente vê a testosterona, então, mulheres que chegaram a usar injetáveis,
que são masculinos, que é uma dose aí que o homem tem de 20 a 30 vezes mais testosterona que a mulher. Nossa, gente, atenção nessa informação. E médicos, tá? É muito injusto, gente. 20 Por a isso 30 que, vezes mais? Por isso que fica difícil acompanhar ali às vezes, Nossa, né? exatamente. Mas aí que o homem tem que entender que nosso valor fisiológico e modifica durante a vida, inclusive, tá? Então, às vezes tem uma menina nova, jovem, de 20 anos, que ela vem com uma testo praticamente zerada. Ela tem algum problema? Eu tenho que investigar. Mas, às vezes, em alguma fase da nossa vida, vamos falar, eu tô estudando para um vestibular. Eu não vou ter testosterona, me desculpa, mas eu tô com um foco ali, uma tensão, um estresse, um cortisol alterado. Sim. Tudo isso vai alterar a minha produção hormonal. Então, ela tem temporariamente uma queda. Existe um gráfico que a gente vê durante a vida, e durante a vida da gente, a gente tem quedas. E, assim, a queda acontece do longo, mas em momentos a gente tem uns vales maiores. Ou seja, em alguns períodos da vida. Então, a gente sabe, se a gente está num período de muita preocupação, a gente realmente não vai pensar em chegar em casa e ter disposição. Mais uma injustiça, porque além de ter menos, a mulher estressada, ela vai diminuir a produção. Não, gente. Aí é demais. É que eu brinco que o homem, ele consegue fazer... É que o homem consegue fazer, assim, daquilo uma válvula de escape para tudo, né? Se ele tá feliz, ele quer. Se ele tá triste, ele quer também. Se ele tá nervoso, é tudo uma válvula. E a mulher ainda já tem um pouquinho mais de resistência quanto a isso. Então, a gente precisa, às vezes, mudar o nosso comportamento mediante as nossas situações. E é importante o homem também ter o cuidado, né? Exato. De saber a que é assim. A sensibilidade, Daqui a pouco ela passa, daqui a pouco ela fica, né? Daqui a pouco ela tá e dá o tempo, né? E pra mulher eu brinco também, que começa desde manhã, né? Ela precisa ouvir um bom dia adequado, né? Você já levou ali uma patada ali, ela já não vai estar afim à noite, né? Então, essa parte hormonal da reposição, ela é importante, ela é complexa, tá? Então, quando a gente usa anticoncepcional, a gente tem uma influência de hormônios externos, exógenos, né? Por muito tempo, foi colocada essas pílulas combinadas que as mulheres utilizam desde novas. Tem mulheres que chegam no meu consultório usando há 30 anos, 25 anos a mesma pílula. Nossa. Isso é o pior, tá? Então, quando a gente fala de método contraceptivo, eu falo que existe um planejamento. Então, eu converso com essa mulher e a gente fala assim, tá, e você tá casada, você vai casar, você pretende ter filhos, quando? São conversas que, às vezes, ela não parou para pensar nem com ela mesma. É verdade. E hoje a gente precisa parar para pensar nisso, porque está tendo muitas mulheres com uma menopausa precoce, com uma falência ovariana precoce, tá? Então, a gente considera precoce antes dos 45 anos. Então, com 40, com 38, eu tenho mulheres que estão com falência ovariana precoce que não pararam ainda para pensar que se querem ter filhos ou não. Mas por uso de anticoncepcional, nesse caso? Não, o anticoncepcional não vai causar isso. A gente fala dos meios externos. Mas, inclusive, eu tenho mulheres que usaram anabolizantes e aí podem propiciar uma aceleração ali, sim, dessa menopausa, tá? Inclusive, é o meio de vida, né? Eu falo que aí, quando uma pessoa tem uns bons hábitos de vida, não vai alterar o envelhecimento do ovário. Infelizmente, ele já tem um envelhecimento ali. Agora, a qualidade do óvulo, sim. A gente, como eu falei, foi lá dentro da barriga da mãe, esse óvulo já está ali. Ele vai envelhecendo só. Então, depois de uma certa idade, a gente já tem um óvulo mais envelhecido. Depois dos 35 anos, a gente já fala que já tem um pouco mais de dificuldade. Então, antes dessa idade, a gente pode ter uma mulher de 25, ela tem 20% de chance de engravidar ao mês. Uma mulher próxima aos 40, ela vai ter cerca de 2 a 5%. Gente. Então, a gente precisa pensar nisso, sabe? Eu converso muito isso com as mulheres porque a gente tem um relógio biológico, infelizmente. A mulher, ela está no mercado de trabalho, desenvolvendo papéis importantes, cargos de gerência, cargos de CEO. Então, a gente precisa pensar que a minha carreira vai levar um tempo, né? Então, por exemplo, eu tive, depois que essa mudança que eu fiz de 180 graus na minha vida, né? Eu fui fazer medicina com 29 anos. Então, eu tive que congelar meus óvulos, né? Eu não tenho filhos, mas assim, então a gente tem que fazer um planejamento. É um seguro que caso você queira usar, tá ali. Porque o seu óvulo que você congelou naquela idade, quando você tiver 45, por exemplo, e você quiser engravidar, ele vai ter aquela idade que você estava congelado. Então, isso é bem interessante também. Muito interessante. Eu não tinha conhecimento mesmo, né, da importância até. Porque o que você disse é exatamente o que acontece, que a mulher não pensa a longo prazo. Não. E a gente pensa só hoje, por exemplo, a menina de 17 anos, ela só pensa que vai
que acontece, aconteça. então já vou usar o anticoncepcional. A precaução é essa. Então, Né? o hormônio que o médico colocou lá quando ela tinha 17 anos, a gente tem que continuar indo no ginecologista, porque vai chegar num determinado momento em que, de repente, eu falo assim, vamos trocar, porque agora você está em outra fase de vida, né? Sim. Eu sou pouco adepta do anticoncepcional, tá? Pouco adepta. Inclusive, tem alguns métodos hoje considerados melhores do que outros, né? Que se usava, tem mulheres usando hoje métodos que foram criados na década de 50. Nossa, que não foi atualizado. Que não foi atualizado, com doses muito altas, com a progesterona, né? O progestágeno que está ali também, ele faz realmente uma inibição do ovário para que ele não produza os hormônios naturais, então ela fica inibida, diminui a testosterona natural dela, tá? E isso pode atrofiar? Ele é atrofiado, tá? Então a gente pensa assim, esse ovário ele é atrofiado, só que aqueles óvulos que estão lá, eles não vão morrer, eles vão degenerar todo mês, como se ela estivesse ovulando. Então, não quer dizer que eu vou preservar mais óvulo ou vou gastar mais. Ele fica lá. Não, a gente ainda não tem estudos que falam que o anticoncepcional vai prejudicar os óvulos que estão lá. Simplesmente a degeneração mesmo, natural de acordo com a idade. Isso não vai mudar. Então, não quer dizer que eu usei o anticoncepcional, eu preservei e vou ter mais óvulos quando eu estiver próximo da menopausa. Não. Sim. Ele vai manter Porque igual. A quantidade que você estava programada para ter lá na barriga da sua mãe, você ganhou quantos óvulos? São mais de milhões. A gente perde 10 mil por mês, mais ou menos. Não é só na menstruação. Na menstruação. Então, a mulher que usa o anticoncepcional também perde, ele degenera. Tá. Então perde por degeneração, por degeneração, não porque ovulou. Ele não amadurece, ele não é recrutamento, né? A gente tem um recrutamento como se fosse assim, a gente chega numa fase, vários iguais, e um deles é escolhido para virar o óvulo que vai ovular. É tudo muito bonitinho, tá? Eu falo que Deus é muito perfeito, porque a gente vai estudando isso e tem um recrutamento. Então, quando ovula, então tem alguns métodos que ainda ovula. Por exemplo, o DIU hormonal, ele mantém a ovulação. Então, mesmo sendo hormonal. Aí fala, qual que é o método? Como que ele faz a contracepção? Ele faz com que o endométrio, que é aquele tecido dentro do útero, fique fininho. Então, assim, altera o ambiente do útero para que não haja o espermatozoide e nem implantação e nem o óvulo descer, mas existe a ovulação. Ou seja, se o ovário da mulher ainda... Ela sente, às vezes, fala assim, eu não menstruo mais, mas eu sinto como se eu fosse menstruar, ela cicla. Então, ela vai ciclar, ela vai sentir alguns sintomas como a gente citou. Entendi. Porque só ele tem uma ação local. Só o DIU, hormonal. Hormonal, no caso, é que mantém a mulher... Mirena ou Cailina, né? Só tem os dois. Tá. E no caso do anticoncepcional pílula, como que ele trabalha? Temos várias pílulas, né? Hoje no mercado a gente tem pílulas só de progesterona, né? E dentro dessas progesteronas também, progestágenos, né? Similares à progesterona. A gente tem vários tipos. Desde os mais antigos, outros são mais modernos. Existem pílulas que foram criadas há pouco tempo, há 2 a 4 anos, que tem, eu falo, até explico, né, quando eu vou passar, olha, essa aqui é diferente, passei mal com todas as pílulas. Não, gente, calma, tem às vezes o tipo de pílula que você usou pode ser diferente, né? Então, hoje a gente tem métodos adesivos, a gente tem as pílulas combinadas, que tem o etinil estradiol, que eu não sou muito fã, como eu falei, ele faz essa atrofia do ovário e diminui muito a testosterona da mulher. A gente tem uma substância chamada SHBG, que ela transporta os hormônios, só que ela tem mais afinidade pela testosterona. E a pílula aumenta muito isso no fígado. Como ela tem a passagem pelo fígado, tudo que é hormônio oral, a gente tem dupla passagem pelo fígado. E aí, quando chega lá, esse hormônio ele vai grudar nesse caminhãozinho ali de SHBG e a testosterona vai ficar ligada. Então, ela fica pouco livre. Na testosterona, a gente tem o hormônio tanto conjugado, ligado, todos os hormônios são assim, mas a testosterona a gente consegue medir o que está grudado ali e o que está livre. O que está livre é o que vai estar ativo para mim. Então, às vezes, uma menina nova, ela tem uma testosterona adequada, mas eu vou olhar a livre dela, tá 0, porque ela tem uma SHBG, que é essa proteína que foi gerada pelo anticoncepcional, acima da média. Muito caminhãozinho ali, eu brinco com elas, e fica tudo grudado. Tem uma paciente essa semana que ela chegou com uma testosterona zerada, casada, 28 anos, tudo baixo. E o que aconteceu? Tiramos o anticoncepcional oral que ela estava tomando, trocamos para um método de DIU e ela ficou assim, foi incrível. Em 4 meses, a testosterona dela chegou num valor assim normal de quase 50, assim. Eu falei, ela até, nossa, tudo isso. Eu falei, até eu me surpreendi. Eu falei, é o teu natural, a tua potência natural de ser assim. Ela tinha realmente... Ela falou, não, melhorou minha disposição, meu treino na academia, meu marido fala que eu sou uma outra mulher. Então, às vezes, para algumas pessoas, a gente está usando há tanto tempo aquela pílula... Sim.
E ela não parou para questionar se aquilo está fazendo bem ou mal, né? Algumas mulheres é difícil falar qual que vai ser a melhor. Não vai ser a da sua amiga. Para cada caso é uma. E às vezes a gente tem que ir testando mesmo, tá? Individual. Individual. Porque às vezes uma vai falar, com essa eu tenho dor de cabeça, com essa eu tenho mais Retenção, inchada. Então, algumas hoje foram criadas, inclusive, para lipedema e tal. Então, quando a gente tem essa paciente do lipedema, como eu falei, que a gente trata, ela tem que ter um cuidado ainda maior sobre isso, parte hormonal. Porque o lipedema também tem fundo hormonal. Total, fundo hormonal, né? Essa gordura do lipedema, ela tem um receptor ali de alfa-estradiol muito maior do que outra gordura em outra parte do corpo, né? Então, aquela gordura, ela tem um receptor de estrogênio muito alto. Então, se eu estou usando o estrogênio de fora e ele oscila, ele vai ficar com a inflamação muito mais ativa. Piorando o lipedema. Porque o lipedema é genético. Ele é genético. E aí, se você não... Porque... Inflamatório. Não sabe disso, você vai lá e toma um anticoncepcional da amiga. Então, e às vezes você vai ter pioras em algumas fases, né? O lipedema, ele tem assim... Ou ele desencadeia, às vezes, na puberdade, quando a menina menstrua. Por isso tem total fundo hormonal, ligação com estrogênio. Ou durante a gravidez dela também, ela percebe uma piora depois da gravidez. Então, são os marcos hormonais da mulher, assim. Ou próximo da menopausa, ela sente essa piora total. Então, a mulher, assim, que a gente faz o diagnóstico, hoje é considerada uma doença aí que está em mais de 12% de todas as mulheres. Então, eu acho impossível um médico que trate de mulheres hoje não tratar de lipedema, né? A gente vai ser, às vezes, a primeira pessoa que vai olhar e falar assim, olha, quando você perde peso, né? Essa gordura do seu quadril ou da sua perna, ela modifica, né? A textura da pele é diferente. Ela fala, poxa, eu treino. Tem pacientes que eu tenho que ela tem um percentual de gordura baixo. Mais próximo ali do joelho, em quadril, a textura da pele é diferente. Ela fala, eu não consigo afinar a pele desses lugares, assim. Então, quando a gente faz, às vezes, esse tratamento hormonal, tem muita diferença. A Valéria é incrível, assim, porque ela está oscilando esses hormônios quando ela está usando e pausa. Ou quando ela... Então, toda vez que ela coloca e pausa, eu pergunto, nessa pausa do anticoncepcional, você percebe que você tem mais disposição, melhora da libido? Percebo. Então, tá te fazendo mal, é um sinal, assim, sabe? Mas essa pausa seria... Aqueles 7 dias que a gente pausa na pílula, algumas mulheres já sentem diferença só de ficar aqueles 7 dias sem. Eu acho até triste, assim, as meninas hoje que, às vezes, nem têm namorado ou nem tem uma vida sexual ativa, usar o anticoncepcional só para não menstruar. Ou para regularizar, né? Porque elas falam assim, eu sou irregular, então quando eu uso a pílula eu desce certinho. Ela nem entendeu ainda o que é o ciclo dela. O ciclo dela, né? E aí quer usar... E, Valéria, para começar, a gente demora 3 anos para o ciclo começar a ficar maduro. A gente fala desse eixo maduro. Então, às vezes, o paciente menstruou lá com 14. Com 15 anos, ela já está procurando porque ela não está... eu estou menstruando estranho. Isso. Tem mês que vem, tem mês que não vem. Isso. Vai demorar ainda 3 anos para normalizar como vai ficar o perfil. Mas é importante porque a gente, nessa fase também, existem alguns diagnósticos verdadeiros, outros não tanto, do ovário policístico, né? Então, é importante também entender que quando a paciente começa a também ficar com irregularidades menstruais muito grandes, a gente pode ter essa ideia de poder ter um policístico. Então, tem um aumento de gordura visceral, altera a tireoide, altera a resistência insulínica, o mecanismo de açúcar. Então, hoje eu pego pacientes jovens que, quando elas entendem isso, é muito bom, porque lá no futuro ela vai ter uma vida muito melhor. Isso não vai ser um peso, porque essa síndrome ela vai acompanhar a vida inteira dela. E pele, né? Às vezes elas pele, acne, cabelo, tudo. Isso. Às vezes a maioria fala assim, gente, eu sou contra, tratar acne com anticoncepcional. Porque existem outras formas, né? Existem sim a acne hormonal. Em alguns casos, a gente fala assim, vamos fazer uma supressão de 6 meses, você volta e a gente tira. Porque não é algo que a gente tem que fazer. Eu comecei a usar por causa da acne, agora eu tô com 32 anos e eu nem sei, eu tenho medo de parar porque eu posso voltar à acne. Não é assim, né? Qual é a principal queixa, então, que a mulher pode vir a te procurar achando que está com problemas hormonais? Por exemplo, ela vai... principalmente pelo quê? Valéria, a palavra que eu mais ouço no meu consultório, eu falo assim que às vezes eu queria gravar assim as consultas e fazer só os cortes. Porque é cansaço, fadiga, tá? E isso é importante observar. Em qualquer idade.
é mais na mulher acima dos 35 anos, tá? Que é quando a gente começa a ter esses primeiros sintomas de diminuição hormonal. Mas essa fadiga é importante a gente observar, porque a maioria de nós pensa que a gente tem que dar conta de tudo, né? E a gente percebe e fala assim, não, eu tô cansada demais, mas porque eu tô fazendo outras coisas, tô trabalhando, tô preocupada com meu filho, eu chego cansada, tenho que fazer janta, consigo ir treinar. Tem mulher que eu olho e falo assim, meu, como é que você consegue treinar com esse hormônio, né? Então ela treina, mas se sente muito cansada, o corpo tá mais fadigado. E eu falo assim, você tem que perceber a diferença de quando essa fadiga, ela tá diferente, porque eu falo assim, às vezes 2 anos atrás, você dava conta de tudo. Sim. E aí você não percebia esse cansaço. E ela chega, às vezes ela só quer dormir, ou ela dorme mal, ela acorda várias vezes durante a noite e acha isso normal. Aí você chega, o cortisol de manhã tá absurdamente baixo. Então, quando a gente precisa prestar atenção mesmo na gente, falar assim, deixa eu dar uma olhada em como estão os meus hormônios. E esses hormônios, eu falo que não é só os hormônios sexuais, não é estrogênio, a testosterona. Então, a gente tem outros hormônios que entram, né, como eu falei, dentro dessa orquestra aí, que vai poder fazer com que melhore a atividade dela. As vitaminas e sais minerais, né, tem que estar totalmente bem equilibrados para que a gente possa usufruir do nosso corpo da melhor forma. Né? Sim. Para produzir hormônio, você precisa estar nutrida. Não estar nutrida. Né? Você precisa estar hidratada. Hidratada, né? Beber água, né? Que é o principal. Às vezes a pessoa, não bebo nem água. Então, como é que eu vou complementar o hormônio? Eu brinco que o hormônio é a cerejinha do bolo, né? A base é a atividade física, que hoje não dá para a gente pensar num envelhecimento saudável sem que a gente produza músculo, né? Que a gente estava falando de músculo, então já é evidência científica de que ele vai diminuir o risco de Alzheimer, vai diminuir o risco de você ficar deitada, não conseguir levantar de uma cadeira aos 80 anos, Sim. né? A reposição hormonal, quando a gente fala nesse aspecto de envelhecimento, o que mais me garante uma qualidade de vida nesse aspecto é diminuir o risco cardiovascular, que o hormônio faz, tá? Níveis fisiológicos, né? Como eu tô falando sempre, como eu trabalho de uma forma muito dentro da ética médica. E também de produzir com que a gente não tenha osteoporose precoce, né? Então, a gente melhora essa massa óssea e massa muscular, né? Hoje, o que mais mata é a obesidade sarcopênica. Então, a pessoa ela é obesa, mas ela não tem músculo, né? Isso é o que mais gera câncer hoje também. Então, se a gente for pensar, hormônio dá câncer... Se eu tenho hormônio, eu tenho mais vitalidade, eu consigo fazer as minhas atividades, eu tenho uma frequência no meu médico maior, eu consigo acompanhar, eu tenho uma atividade física presente. Então, essas mulheres vão ter realmente uma longevidade maior. Aí você fala assim, hormônio dá câncer, mas eu usei o anticoncepcional durante 30 anos da minha vida. É isso que eu falei. E anticoncepcional é o quê, gente? É hormônio. É hormônio sintético. O que a gente utiliza na reposição são os hormônios biocompatíveis, bioidênticos, que são só a testosterona base mesmo, o estradiol base. Mas antigamente, isso é mais recente, né? Porque antigamente eu me lembro dos hormônios da reposição hormonal. Em pílula, da farmácia. Ainda existe, tá? E sintéticos ainda também. ainda existe, mas a gente tem, assim, a gente sempre vai avaliar os riscos-benefícios, né? Hoje a gente sempre fala que a gente quer evitar o maior problema possível, por isso que as doses também eu falo que eu vejo mulheres às vezes vindo com doses muito absurdas, então as doses têm que ser aos poucos, né? A gente vai sentindo realmente se tem efeito colateral para ela, cada mulher reage de um jeito, se não, se ela se sente bem. Mas o que mais gostoso, o que eu mais gosto de ouvir é que aquilo transformou a vida dela. Sim. Porque realmente a gente sem o combustível ali, a gente não vai conseguir desempenhar as nossas funções da mesma forma. E pensar também que a mulher começou a ter uma longevidade no Brasil maior, né? Na década de 40, a mulher vivia até os 50, 60 anos ao máximo. Sim. Na década de 20 era 40, ou seja, a pesquisa de menopausa começou a surgir depois da década de 50, porque as mulheres não entravam na menopausa, Sim. né? E se a gente for falar quando que a mulher entra na menopausa no Brasil, é em torno de 48 a 52 anos de idade. Só que 10 anos antes disso, a gente já está no climatério, já tem sintomas. E a gente não pode esperar zerar para a gente começar a fazer essas suplementações ali pequenas, que a gente consegue trazer mais conforto, né? A gente evita alguns problemas como atrofia vaginal, infecções de urina de repetição, o risco cardiovascular. A mulher percebe que aumenta o colesterol dela no exame, tipo, abruptamente. Por que acontece isso? O colesterol é usado para a produção de hormônio. Se ele não está sendo usado para produzir hormônio, ele vai aumentar, né? E também nessa questão da disposição também, né? Então, é muito importante que a gente modifica. O que a gente está falando aqui, eu gosto até de frisar que
a grande maioria das mulheres não tem acesso, né, como deveria, no caso, para ter esse cuidado mais próximo, a ginecologista, né? Porque no Sim. nosso sistema único de saúde, Sim. onde a pessoa vai lá para marcar uma consulta e ela demora 4, 5, 6 meses, né? Aí você citou assim, não pode deixar acabar o hormônio para Pra você sentir, começar a porque a ideia da repor. menopausa é quando a mulher começa lá, o lequezinho lá, sentindo os fogachos, né? O Isso. calorão. E não é, acontece antes disso, né? E nem Então, todas vão sentir o fogacho e vão achar que não estão na menopausa. isso. E o que a gente vê na situação geral é justamente a mulher, nossa, não tem mais o que fazer, já ganhou peso, já perdeu os cabelos. É verdade. Isso é já está importante. lá no último grau. E aí que ela vai procurar o médico. Exato. E ainda assim ela demora 6 meses para ser Ou ela atendida. encontra um médico que não está adepto também da reposição, que ainda, infelizmente, ainda existe. Sim, então assim, por isso que é tão importante essa ter informação dela buscar antes. E sabe, Valéria, eu Aos fui primeiros fazer um sinais. trabalho voluntário ano passado no Maranhão para atendimento, né, da população. Eu lembro disso. E num lugar muito, muito precário, assim. E o que mais me deixou incomodada com relação à saúde da mulher foi a mulher da menopausa. Porque como eu trato tanto disso e favoreço tanto esse conforto, essa mudança, eu sempre brinco que, às vezes até no avião eu sentei do lado de uma, que hoje é paciente minha, né, ela voltando de viagem com calor, eu falei, você não precisa passar por isso, né? Eu sempre falo, você não precisa passar por isso. E aí eu vejo lá falta de acesso, né? Que é isso que a gente está falando, né? Aqui a gente está no sul, ainda temos médicos um pouco mais, né, mais orientados. É uma atualização, sim. Então, exige estudo, exige atualizações, eu sempre estou atenta aos novos papers, novos guidelines, os novos... E exige mesmo que a gente vai estudar, porque tem tudo muito novo. Como eu te falei, essas pesquisas são novas, mas é medicina baseada em evidência. Sim. Então, isso que é o mais importante. A gente tem na prática clínica também, a gente vê como isso pode mudar rapidamente a vida da mulher, né? Qualidade. De vida. Mas a gente tem hoje, né, acesso, a gente espera mesmo que o SUS teve o ano passado deu um insight de que poderia vir um tratamento para menopausa para a mulher do SUS. Eu espero mesmo que seja desenvolvido isso. Acho que as mulheres devem exigir isso, né? Falar nas redes sociais, lá do secretário de saúde, né? Acho que tudo vai muito de como a gente quer buscar, porque existem, como a gente falou, dos orais, que são mais antigos, que têm um custo mais barato. Algumas coisas realmente têm um custo mais elevado, né? Tem coisas, por exemplo, o hormônio da testosterona que tem no mercado para homem, né? Como eu falei, mesmo o gel, ele tem umas doses mais altas, então a gente necessita da farmácia de manipulação. Então a gente consegue padronizar, personalizar essa reposição, que é o mais importante, tá? Porque não é para todo mundo do mesmo jeito. Exato. E esse cuidado que eu falo que daí a paciente fica sempre acompanhando, modificando, a gente vai diminuindo, deixar ela mais confortável, com a menor dose possível, isso é o nosso objetivo. Porque, às vezes, essa menor dose já vai fazer uma grande mudança. É o que a gente quer, a menor dose com o melhor efeito, né? Então, a gente consegue avaliar isso pelos exames. E, para mim, o mais importante é quando eu estou atendendo, a gente não trata exame, a gente trata a pessoa, né? Então, quando ela vem com queixa e aquela queixa foi sanada, a gente consegue depois ir manejando isso. Então, eu acho importante frisar esse olhar para si, né? Esse olhar de como eu estou modificando mesmo a minha vida. Então, tem pacientes que falam assim, poxa, será que com 38 anos eu estou tendo sintomas de menopausa? Eu estou sentindo esse cansaço, eu não estou dormindo bem à noite, a libido está lá embaixo, no pé, não quero ver meu marido. Será que eu estou tendo alguma coisa? A gente pode avaliar, porque tem mulheres que antes mesmo dos 40 anos ela vai sentir. Agora, eu tenho mulheres que até com 45 elas estão ótimas. Mas é engraçado que dá 4 meses, às vezes elas... Estou sentindo esses dias uma amiga minha, Grazi, estou sentindo, tá tudo diferente. Estou brigando com o caixa do mercado, aqui eu não sou assim. É uma irritabilidade fora do normal. Então, assim, a gente começa a se perceber que tem algo diferente. E, infelizmente, muitas vão tomar remédios psicotrópicos, né, para dormir, para ficar menos irritada, sendo que às vezes é a reposição hormonal. Que está faltando. Que está faltando. Então, é importante esse olhar mesmo e esse conhecimento. Então, acho que é importante conhecer o que pode ser de sintoma aí que não é dela, não é o cansaço dela, não é só o trabalho, Sim. né? Além de toda essa questão hormonal que envolve a saúde mental e física da mulher, existe a saúde íntima,
Sim. Né? Que eu queria falar com você sobre isso. O que tem de novo? O que tem sido feito? Porque para mim é uma coisa muito nova, né? Essa Então, a coisa da gente tem estética íntima. Que tá tudo ali tão guardadinho. É Quem é a engraçado, mulher né? paciente de estética íntima? Então, eu falo assim que quando a gente fala de estética, hoje está tão em alta as mulheres irem para dermatologista fazer o preenchimento, o bioestimulador de colágeno, ela quer ficar mais jovem, né, no rosto. Mas sim, engraçado que para algumas mulheres esse contato íntimo com o parceiro ali, ou com ela mesmo, ela se sente envergonhada, ela percebe que existe um envelhecimento mais rápido, às vezes, nessa região, uma flacidez, né? A ginecologia regenerativa e estética, né, ela veio para trazer mudanças para todas as idades, né? Se a gente for pensar que desde uma menina nova, que às vezes ela pode se deparar com uma hipertrofia de pequenos lábios ali, que causa incômodo, que ela causa uma comparação, às vezes, com colegas, que ela vai usar um biquíni que ela se sente marcando. Então, assim, pode perceber que ali na parte hormonal, na hora que ela desenvolveu mais, ela percebeu que o pequeno lábio dela incomoda, né? Isso é genético, isso às vezes é da própria pessoa, né? Não vai modificar, pode piorar ao longo da vida só, né? Então, às vezes, ela pode ter mais flacidez por conta da idade, as alterações hormonais da gravidez, tudo pode gerar um aumento desse lábio já hipertrófico, ou seja, maior. Então, quando o pequeno lábio, deixa eu explicar, né? O pequeno lábio, a gente tem dois lábios, né? O lábio maior, que é aquele gordinho que fecha, e lá dentro a gente tem os pequenos lábios que fecham ali o espaço, né, do orifício da vagina. Então, esse pequeno lábio, quando ele está hipertrófico, ele aumentar maior de tamanho, e isso incomoda. Eu tenho pacientes, por exemplo, que elas só usam biquíni estampado, porque ela percebe um volume, disfarça o volume que causa. Ou ela vai na academia, ela não consegue usar uma roupa que apareça ali. Uma roupa mais justa. Mais justa. Ou ela vai usar uma calcinha pequena, incomoda, pega de um lado, machuca, Entendi. né? Durante o ato, pode entrar para dentro aquele tecido e ficar incomodando ela, ser mais difícil para limpar, então, para higiene. Então, é importante a gente olhar que não é só uma estética. Tem uma função. Um incômodo real mesmo. Um incômodo da função ali. E isso vai alterando também a tua autoestima, né? Então, tem mulheres que casadas, elas não conseguem ter relação de luz acesa, porque elas se sentem, não quero que veja isso aqui, eu acho feio. Então, a percepção que a gente tem sobre si é o mais importante, porque às vezes a gente vai falar para alguém, nossa, você vai fazer botox, você nem precisa, você é nova, você é bonita. A percepção que ela tem dela é que ela precisa, que a incomoda. Então, na parte íntima também, a gente percebe que nós temos todos os tratamentos praticamente que a gente tem no rosto, a gente tem para a área íntima. Então, a gente consegue melhorar a flacidez, né? A gente consegue fazer bioestimulador de colágeno, a gente consegue clarear a região que a gente vai tendo ali também, tanto por hormônio, por fricção, por depilação contínua. A gente tem alteração da coloração ali, que às vezes incomoda, que aparece às vezes no biquíni. Então, tudo que a gente consegue fazer, às vezes para face, a gente consegue fazer para vaginal. Daí, como que vai colocar um bioestimulador? Gente, tem pacientes que o grande lábio ele fica flácido, ele fica com rugas mesmo. Então, é bacana a gente conseguir devolver para aquela paciente uma tranquilidade quanto ao seu corpo, né? E isso é uma ginecologia regenerativa também, né? Além no caso, em último caso, você lança mão de uma cirurgia mesmo, sim, né? Para diminuir. Nesse caso dos pequenos lábios da mulher, eu falo que em toda a idade eu faço, tem mulheres que eu faço com 50 e poucos anos, a gente está fazendo a ninfoplastia. Então, a ninfoplastia ou a labioplastia menor, né? A gente consegue modificar ali cirurgicamente. Eu faço essa cirurgia hoje com uma técnica mais moderna, que é com um laser de CO2 dentro do consultório, com anestesia local. Né? Ela não precisa sair das atividades dela, tipo, do dia a dia. Ela não precisa ficar de repouso vários dias. Não precisa ir para um centro cirúrgico. Não precisa ir para o centro cirúrgico, né? Tipo, ninguém precisa saber, né? Porque às vezes é muito mais discreto. E isso faz com que ela se sinta mais confortável, né? É bonito porque você realiza, às vezes, o sonho das pessoas através disso. As mulheres têm o sonho de modificar isso porque a incomoda muito, muito mesmo. E a parte regenerativa também, ela vai entrar para mulheres na menopausa, que às vezes sofrem de atrofia vaginal, às vezes essa falta do hormônio faz com que haja uma atrofia. A gente tem mais, a pele fica mais fina, mais sensível, então ela tem dor na relação, ela tem pequenas fissuras, então o laser também vai regenerar essa mucosa, vai trazer um estímulo de colágeno, vai melhorar a incontinência urinária, né? Então, são mudanças fisiológicas também que acontecem. Mulheres que tiveram câncer de mama, que não podem fazer reposição hormonal, elas se beneficiam dessas terapias que elas são similares ao hormônio.
Então, a gente tem, dentro da ginecologia estética regenerativa, como eu falei, muitas coisas que são vantagens para a parte funcional mesmo. Sim, e não é uma coisa só para quem é de idade. Não. Não é uma coisa, hoje em dia, como a gente tem essa oportunidade, né, de estar falando sobre isso e de ter mais informação. Hoje em dia a internet está aí com tudo para você ver, né? Antigamente a mulher sofria calada, ela não podia, ela nem falava nem para o marido, né? Às vezes você ia saber de alguma... Nem com uma amiga, às vezes ela dividia, porque ela não sabe como é que a amiga vai receber. Eu acho que antigamente nem as ginecologistas estavam Preparadas para falar sobre. Né? Eu lembro que uma vez, muito tempo, que eu falei para a ginecologista assim: eu tô vindo aqui, mas não tive tempo de depilar. Ela falou: para de ser boba, tudo bem, mas a gente tem essas questões, né, de higiene, de cuidado, Sim. que você às vezes dá importância e que e faz parte, é real de cada um, né? Ninguém precisa estar vendo, mas você está sentindo. Exato. Né, esse incômodo. E essa mudança, teve pessoas que mudaram, assim, a forma de ver até psicologicamente, sabe? O próprio corpo, né? Eu tive pacientes que, por exemplo, se divorciaram e elas não queriam mais ter o contato com outra pessoa sexualmente, porque elas falaram, não, mas eu me acho muito feia lá embaixo. O outro já te aceitava, digamos assim, né? Já foi difícil, é uma barreira, mas ela tinha essa comparação, porque hoje o que a gente tem, às vezes, de comparação são mulheres que se expõem e tem tudo muito pequeno, não sei o que, fazem toda a prática estética também. Então, a comparação hoje existe, né? E elas se sentem mais incomodadas com isso. Mas a gente tem que deixar claro que é tudo natural, é tudo individualizado, a gente não existe um tipo só, né? São vários tipos e são todos naturais, normais, não tem alterações, mas algumas coisas que possam te incomodar, né, como pessoalmente, se tem a solução, vai te fazer muito bem, vai melhorar a autoestima. É válido e não é mimimi. Não é mimimi, né? Não é bobagem. Por exemplo, a questão das mulheres normalizarem, por exemplo, a perda urinária, né, usar um absorvente para ir para academia e achar normal, isso né, eu acho que a gente tem que parar de normalizar certas coisas e ir atrás de melhoras que vão resolver e que, se ela permanecer assim, ela vai depois lá na frente precisar fazer realmente uma cirurgia. Então, a gente tem pessoas que normalizam mesmo o diferente, né, o incômodo. A mulher, acho que ela tem essa habilidade, às vezes, de querer se adaptar, né, às situações. Porque às vezes a gente tem os tabus internos, ninguém falou para você, mas você tem. E quando o médico, às vezes, nunca te perguntou, né? Então, faz parte da minha anamnese. Então, quando o médico te pergunta, te questiona, é porque, de repente, ele pode te ajudar. Então, se ninguém nunca citou sobre isso, né? Ela vai falar, poxa, será com quem que eu vou? Será que preciso? Né? Ou depois do parto eu tive isso. Eu tenho pacientes de 20 e poucos anos que ficaram com incontinência depois da gestação. Olha só. Não tem a ver com parto normal, às vezes gestação de cesárea, por causa do peso da pelve, de como faz força na academia. Tudo isso pode influenciar. Então, não precisa sofrer calada. Não precisa sofrer calada. Vamos normalizar ou falar. Né, ou falar, ou investigar. Isso, investigar, isso mesmo. Gente, foi sensacional. A gente está já caminhando aqui para o fim e eu gostaria muito de que você deixasse uma mensagem ou uma frase, o que norteia assim, a sua vida, o seu trabalho. Então, né, para mim, realmente essa mudança, né, como você percebeu, às vezes poucas pessoas sabem, né, que eu fiz toda essa modificação aí, porque realmente é o cuidar do outro, né. Então, eu acho que quando a gente tem esse olhar de empatia, de se colocar no lugar, de entender como pode aquilo afetar, né, a gente consegue realmente entrar para ajudar, para acolher, para orientar. Nem sempre vai ser curativo, né? Como eu falo na frase de Hipócrates, nem sempre é sobre curar, às vezes é sobre a gente dar carinho, dar suporte e ouvir também. Né? Então, eu acho que meu trabalho é muito voltado nisso. Eu falo que eu sou muito feliz de poder fazer amizades com as minhas pacientes, porque é uma troca, nunca é só doação. Sim. Né? Então, eu só queria deixar claro também para que todo mundo possa buscar alguém que possa te ajudar. Nem sempre, né, vai ser, às vezes, um ginecologista, às vezes um nutricionista, algum profissional que possa fazer diferença na sua vida, que possa ser aquele que você possa chamar, tipo, o meu médico, né? Acho que esse sempre foi o meu sonho, de ser aquela pessoa que possa ser referência ali. Então, volta um pouquinho na sua história, só para a gente entender o que te levou. Largar da arquitetura, que é um mundo tão diferente, né? E
escolher? Eu sempre quis ser arquiteta. Sempre quis ser arquiteta. Fiz arquitetura na UEL, entrei com 17 para 18 anos, né? Me formei, fiz pós, fiz um ano de mestrado, tive uma fase acadêmica. E depois de 6 anos de escritório de arquitetura, eu comecei a mexer muito com ONG de proteção animal. Aqui a OPA de Arapongas foi o que eu auxiliei na fundação dela, né? E aquilo foi me fazendo muito bem, assim. A gente, em um ano, tinha mais de 300 situações de posses responsáveis, né? Castração. E eu também fazia projetos sociais em Londrina, nas casas de apoio. E aquilo foi me dando mais prazer de lidar com pessoas do que lidar com obras. Entendi. Então, foi lidar com gente. Todo mundo, às vezes, quer fugir, né? Sim, foi uma paixão pelo ser humano. E o trabalhar com mulher veio para mim, assim... Eu fiz um estágio no México de 40 dias com mulheres na obstetrícia. E de olhar esse contato de que, na hora de um parto, que você está precisando de um apoio, que você vai fazer diferença, fez com que eu voltasse esse meu olhar para mulheres. E essa sororidade que a gente tem que ter, isso que me move, de sermos mais fortes, sermos mais amigas, sermos mais entregues, né, de poder fazer diferença. Incentivar, ajudar, né, e levar pra Porque frente. as pessoas são individualistas muito hoje, né, e mulheres, a gente sempre teve essa ideia de que umas combatem as outras, existe muita inveja, maldade, e eu acredito que quando você doa ou se, eu vejo muito as minhas pacientes falando assim, eu não consigo ter muitas amigas, né? Existe assim uma certa falsidade. Eu falo, quando você entrega a sua verdade, você às vezes recebe a verdade do outro. Exatamente. Seja verdadeira, Seja verdadeira para você receber. A verdadeira. Isso eu acredito que eu entro disso em assuntos mais íntimos no consultório, a gente consegue, às vezes, poder ajudar de uma forma diferente. Aquilo que realmente atrapalha, porque não é só sobre saúde, né? Amei! Eu já era fã, gente, porque eu compartilho ali das mídias sociais e sou uma seguidora, mas agora você ganhou mais um degrauzinho. Né? Ai, obrigada, carinho. Amei mesmo. Obrigada, eu achei adorei. Assim, que muitas informações que a gente ainda não tinha tratado aqui e com muita humanidade, muita empatia mesmo, né, com a mulher, em todas as questões da mulher, né? Não só saúde do corpo. Esse olhar integral, eu acho que é o principal. Exatamente, que é a sua especialização, que para mim também faz muito sentido, né? Que é sobre a saúde integrativa. Sim. Grazi, muito obrigada. Imagina, foi um prazer. Você é muito leve, muito luz mesmo. É sobre isso. É a gente trazer informação de maneira leve, ser agradável para acrescentar, né? Sim. Eu falo que as pessoas, às vezes, na consulta médica, ela não consegue ter a dimensão do quão humano aquele médico é. Porque, às vezes, vai lá com um objetivo, né? Apesar que a minha demora 1h30, né? A primeira consulta. Então, a gente consegue, às vezes, abordar vários assuntos. A gente até brinca que a gente falta, às vezes... Doutora, esqueceu de pedir um exame, porque a nossa conversa fica tão integral mesmo, tão completa. Mas eu acho que isso é importante a gente se olhar. E, às vezes, a gente ir com questões que a gente, às vezes, fala, eu acho que isso aqui não tem nada a ver. Mas faz lá, escreve, faz uma listinha do que você acha que você pode melhorar na sua vida. Olha, eu vou carregar desse episódio o seguinte. A gente demora um tempo para entender, né, as mudanças que os hormônios levam e causam no nosso corpo, né? Mas quanto antes você entender que nós somos hormônio, nós somos nutrientes, nós somos muitas coisas acontecendo, não é uma questão só, né? Não é só corpo, não é só mente, né? Tem que ser um equilíbrio de tudo. E a mulher, às vezes, está muito focada no outro, né? A gente é os filhos e tal. E eu falo assim, se inclua nesse olhar, né? Se coloque junto. Se você tivesse um filho mais, você não ia cuidar. Ela fala assim, então se coloque junto. Porque, às vezes, a mulher deixa como o último, né? Ali, a última a ser cuidada dentro de casa. E a gente precisa desse amor próprio para se cuidar, para se amar, para poder cuidar do outro, né? Exato, amei também. Muito obrigada a vocês que estão aqui com a gente até o final. E te espero no próximo episódio. Obrigado mais uma vez a nosso patrocinador, a Farmácia Farmashop. E espero que a gente continue aí nessa caminhada de levar informação para mais e mais pessoas. Compartilhem o episódio se fez sentido para você. Com certeza fez muito sentido para mim e eu vou ficar muito feliz de ter você aqui
sempre caminhando comigo, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Grazi. Obrigada, Um beijo. Valéria, um beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.